Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 15. E eu quero me debruçar com você nessa noite, em cima de um texto, de nós compreendermos um texto, ou pelo menos discorrermos acerca desse texto nessa noite. Espero que você seja abençoado, que seja de fato de bênção realmente na sua vida. João capítulo 15, o verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a tua palavra, que estejamos sensíveis à tua voz e que possamos aprender de ti. Fala conosco nessa noite, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto mais do Evangelho de João, e talvez vocês já ouviram outros pregadores falar da importância do Evangelho de João e como ele difere dos demais evangelhos. E no Evangelho de João ele fala a expressão de Cristo, o Cristo Rei, o Cristo Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é muito forte, essa expressão desse Cristo. E Jesus, em João, a partir do capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17, é um discurso só. Ele inicia no capítulo 14 dizendo o seguinte: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu estou indo preparar lugar para vocês. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: estou indo embora. Mas fiquem tranquilos, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, vos fará lembrar de todas as coisas, e vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. E nesse processo todo, ele encerra com uma oração lá em João 17, que é a oração chamada oração sacerdotal de Jesus, onde ele ora por nós e ora por aqueles, e ele ora para que nós tenhamos intimidade com ele, que sejamos um com ele, assim como ele o é com o Pai, que nós sejamos um com ele, para que o mundo saiba que Cristo veio à terra. Enfim, ele encerra a oração sacerdotal nisso. Mas nesse meio, lá no capítulo 15, ele traz uma analogia. E ele faz uma comparação justamente para expressar algumas das coisas essenciais da fé cristã. E a analogia é a do capítulo 15, quando ele diz: O meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então essa é a figura que Jesus está construindo na cabeça do seu auditório, daqueles que estão ouvindo ele naquele momento. Então ele diz: olha, preste atenção, galera, vou explicar um negócio para os seus discípulos, vou explicar um negócio para vocês. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles, e olha o verso 2, e esse é um detalhe muito importante nessa sequência, para a gente entender aonde Jesus quer chegar. Ele diz assim, no verso 2, todo ramo em mim, esse é o detalhe, que não é detalhe, é muito importante. Ele diz: todo ramo que estiver em mim, conectado em mim, e não dá fruto, o pai o corta. Mas todo ramo que estiver em mim e der fruto, o pai o poda, para que ele dê mais fruto ainda. Agora olha o verso 6. Depois eu vou voltar no verso tranquilo do meio. Pessoal, fica tranquilo, a gente não vai se passar. Mas olha o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. O verso 6, ele difere radicalmente, ele dista incrivelmente do verso 2. Porque no verso 2, Jesus está falando daqueles que permanecem nele. No verso 6, ele está falando daqueles que não permanecem nele. No verso 2, ele diz assim: aquele que está em mim e não dá fruto, ele corta. Algumas traduções hoje já não estão mais vindo com a palavra corta, porque essa é talvez não a melhor tradução. A tradução da Bíblia textual, por exemplo, ela vem, olha como é diferente. Ela vem: aquele que está em mim e não dá fruto, ele o levanta. Eu sei que ele o levanta e ele o corta é totalmente diferente o sentido. Os caras traduziram errado? Não, eles não traduziram errado, porque o contexto de cortar, e eu vou explicar para você depois, ele tem uma outra conotação, justamente diferente do verso 6.
Porque no verso 6 ele diz, aquele que não está em mim, que ele não está conectado comigo, ele vai arrancar fora. E ele vai descartar. No verso 2, quando ele diz, aquele que está em mim e não está dando fruto, o corte, ele não é de descarte. E este é o ponto. Eu quero chegar com você e conversar com você sobre isso. Mas se nós tivéssemos só o verso 2, se Jesus tivesse feito uma comparação e estou dizendo, olha, eu estou indo embora, e eu vou fazer uma analogia para vocês. Eu sou a videira, meu pai é agricultor, e vocês são os ramos. Aquele que está conectado em mim e não der fruto, o pai o corta. Mas aquele que dá fruto, o pai o poda para que ele dê mais fruto ainda, ponto. E se ele tivesse parado aí, e não tivesse o verso 3, o verso 4 e o verso 5, passaria para nós a seguinte ideia, que é a maioria da ideia que as pessoas, melhor, que é a ideia da maioria das pessoas na igreja evangélica hoje. Que o nosso foco, a nossa ênfase precisa ser dada no fruto. Eu preciso frutificar. Se eu não frutificar, eu sou cortado. Que se eu não der fruto, eu estou fora. Então eu preciso frutificar. Então a gente constrói uma concepção de que, cara, eu preciso dar resultado. Se eu não estiver dando resultado em alguma área da minha vida, de alguma forma na minha vida, eu estou fora. Então assim, Deus gosta daqueles que dão fruto. Daqueles que não dão fruto, Deus não gosta. E tchau. Então nós passamos a ter uma ênfase no fruto. Mas não tem só o verso 2. Tem o verso 3, o verso 4 e o verso 5. E o que diz nesse verso? Preste atenção. O verso 3 diz assim, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Preste atenção. Aqui ele está colocando uma condição e uma afirmação. Se você permanece nele, essa é a condição. Ele te dá uma afirmação. Eu permaneço em você. Então, olha só. Se eu escolho e me esforço a permanecer nele, a resposta do céu para a minha vida é, eu te garanto que eu permanecerei em você. Se você permanecer em mim, eu afirmo para você, eu permaneço em você. Então, tem uma condição e uma afirmação. E aí ele diz, o ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Olha que interessante. Jesus, de novo, acompanha comigo, para não se perder. Jesus diz, cara, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você permanecer em mim, eu te garanto que eu vou permanecer em você. E nós vamos formar uma dupla. E se você permanecer em mim, há garantia de que você frutificará. Porque sem mim, nada podeis fazer. Assim como o fruto, ele não pode dar fruto sem estar conectado na videira. O ramo, tiver um ramo andando por aí, ele não vai frutificar, ele vai morrer. Ele precisa estar conectado na videira. Assim como para frutificar, o ramo tem que estar na videira, assim para você frutificar, você tem que estar conectado em mim. Portanto, você só poderá dar fruto se você permanecer em mim. Então, condição de frutificação é a permanência no Senhor. Eu não consigo frutificar de outra maneira. Jesus afirma aqui que sem Ele eu nada posso fazer. Então, olha só. Primeiro, qual que é a nossa ênfase? Quando nós lemos o texto e dizemos assim, aquele que não der fruto, o Senhor corta, mas aquele que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais fruto, eu posso ter uma ideia de que a minha ênfase, o que eu preciso me preocupar, que eu tenho que me atentar, é em frutificar. Só que o texto segue e ele diz, cara, se você não permanecer em Deus, você não vai frutificar. Você precisa permanecer no Senhor. Você precisa ter constância. Você precisa estar conectado na videira. Porque sem Ele nada você pode fazer. E aí o foco sai do fruto e passa em permanecer nele. Porque eu começo a me dar conta que fruto,
ele é um efeito colateral. Ele é uma consequência natural de eu permanecer em Deus. Então eu não consigo frutificar sozinho. Eu consigo ter produtividade sozinho, e vocês já me ouviram falar disso. Existe uma grande diferença entre frutificação e produtividade. Produtividade eu faço na força do meu braço. Eu preciso ter resultado, e eu tenho foco no resultado, e eu vou correr atrás do resultado. E eu vou trabalhar, eu vou me acabar, eu vou me fazer o que eu preciso fazer, vou me esforçar ao máximo para que eu tenha resultados. Isso é produtividade. Frutificação é diferente. Frutificação é fruto de intimidade. Eu não consigo produzir frutificação, ela é resultado de intimidade. Quem é pai aqui sabe disso. O maior fruto do casamento são os filhos, e ele é resultado do momento mais íntimo do casal. Frutificação, ele é intimidade. Produtividade é resultado da força do seu braço. Eu sei que esse é um negócio um pouco difícil da gente compreender dentro de um contexto de igreja, né? Porque, por exemplo, nós vemos Lutero. Lutero era um cara que ele tinha dificuldades com o livro de Tiago, porque o livro de Tiago batia na concepção de Lutero de frente com o conceito que ele tinha da sola fides, da somente a fé, aonde ele foi impactado, e o contexto que ele vivia de época era um contexto onde você precisava fazer algo para poder de fato ser aceito por Deus. Então você tinha as indulgências, você tinha as penitências, você tinha tantas coisas que você fazia, e o resultado das suas obras provavam a sua fé. E aí então ele diz, não cara, é só fé e fé somente, o justo vive pela fé, conforme Romanos. Isso impacta a vida de Lutero, e ele então começa a se debruçar sobre o livro de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, e ele começa a ter dificuldades de lidar com tudo isso. Obviamente que hoje, 500 anos depois, nós podemos olhar e ver diferente essa situação, e nós entendemos que o que Tiago está querendo dizer, e não que nós sejamos mais espertos que Lutero, não que nós sejamos mais inteligentes que Lutero, não é isso. Até eu gosto dessa expressão, ela é atribuída a Isaac Newton, mas já ouvi atribuída a várias pessoas, sobre o anão no ombro de gigantes, mas a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi dentro de uma história, de um contexto, onde um sacerdote questiona o seu bispo, e ele diz, bispo, olha só, eu estou questionando alguns escritos que Agostinho fez, que Tomás de Aquino fez, e ele começa a questionar isso. E aí o bispo responde para ele, quem você acha que é para questionar esses gigantes da fé? E ele responde, eu sou um anão nos ombros de um gigante. Eu continuo sendo pequenininho, mas quando eu consigo me debruçar sobre o que esses gigantes escreveram, eu consigo enxergar um pouquinho além daquilo que eles enxergaram. Continuo sendo um anão, não sou nem comparado com eles, mas eles me trouxeram até aqui e me permitem olhar um pouquinho adiante. Que é o que acontece conosco hoje, 500 anos depois. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de Tiago, nós olhamos esse livro e entendemos que o que Tiago queria dizer não é que depende de obras. O que ele estava querendo dizer é que a nossa fé não pode ser estéril. A nossa fé, ela não pode ser uma fé que não leva-nos a lugar algum. Ela não pode ser uma fé que nos deixa somente de consumo próprio. Ela se debruça sobre o outro, ela transborda sobre o outro. Há uma expectativa nos céus de que nós venhamos a nos debruçar sobre o outro e, portanto, sermos frutíferos. Há uma expectativa nos céus. Ao mesmo tempo que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, que é o texto famoso que nós gostamos demais, nós protestantes, que diz, a partir do verso 8, 9 e 10, onde ele diz que a fé, a salvação é por meio da fé. Ela é graça, é um dom gratuito de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então ele deixa claro que não adianta você fazer obras, você não será salvo pelas obras. Porém, o verso 10, ele diz o seguinte, mas fomos salvos para boas obras. Ao mesmo tempo que nós não chegamos à salvação por causa das obras, mas uma vez salvo, existe uma expectativa no céu, de que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a ter boas obras, que justifiquem a nossa fé, que deem razão da nossa fé. Nós não fazemos as obras para justificar a nossa fé, mas as obras são efeito colateral, é uma consequência da nossa fé. Jesus aqui, ele está nos explicando justamente isso. Sabe qual é a coisa mais importante? Aonde nós temos que atentar, que nós temos que cuidar. Não é na frutificação, é em permanecer nele. É a mesma coisa quando você lida com as crianças, você que é tio e chega para as crianças, né, que o teu sobrinho está crescendo, você diz, nossa cara, e aí você não pergunta para ele assim, você está crescendo? A gente não pergunta assim, normalmente a gente pergunta, está comendo salada? Né? Está te alimentando direito? Está fazendo não sei o quê? Por quê? Porque a gente tem uma concepção de que, cara, se ele for saudável, o crescimento é natural.
é natural que ele vá crescer. Ainda que crescimento não necessariamente é o único indicador de ser saudável, porque tem coisas ruins que também crescem, né? Câncer cresce. Então o crescimento ele não é necessariamente um indicador de que está tudo saudável, mas é um indicador que quando nós estamos saudáveis, é normal que as coisas desenvolvam, que as coisas cresçam. Então quando nós temos o nosso foco no resultado apenas, nós temos uma tendência a fazer o resultado na força do nosso braço, porque nós estamos buscando produtividade. Jesus, ele nos dá uma ênfase, e ele diz, cara, olha só, tem frutificação? Tem, e eu vou cuidar da frutificação, mas deixa eu falar um negócio para você, sabe onde a ênfase tem que estar? É em permanecer em mim, porque se você permanecer em mim, você vai dar fruto, e não é só fruto, você vai dar muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então o foco não é no resultado, o foco, a nossa ênfase é em permanecer. A gente ama ver a igreja cheia, cara, é muito legal. E as pessoas às vezes escrevem pra gente, que vê os stories, acompanha a gente de alguma forma, e ele diz, cara, que legal a igreja, né? Eu digo, e cara, mas a igreja está cheia? Eu digo, tá. E o pessoal tá gostando? Acho, né? E tu tá feliz? Eu digo, E não é que eu estou duvidando disso, não é isso. Mas, cara, claro, vou mentir para você se o pastor não fica feliz se a igreja está cheia. Claro que todo pastor fica feliz. Ninguém vai para casa deprimido. Cara, lotou a igreja. Não, cara, ninguém faz isso. Todo mundo fica feliz. Mas sabe qual é o meu negócio, cara? E quando as pessoas me perguntam, e a igreja está bem? Me dá sempre um frio aqui, cara. Porque eu não fui chamado para encher a igreja de gente. Se era para encher de gente, eu abria uma casa de eventos. Trazia um cantor gospel todo domingo, cobrava ingresso, lotava. O céu não vai me cobrar quando eu chegar lá como pastor de uma comunidade e dizer assim, e aí, a igreja encheu? Eu tenho uma missão, que é influenciá-los, para que vocês de fato se tornem cada vez mais semelhantes a Jesus, que sejam discípulos de Jesus. Portanto, o que o céu vai me perguntar, não é se eu enchi a igreja. O que o céu está preocupado é quanto eu tenho de capacidade, ou quanto nós como comunidade estamos tendo a capacidade de influenciar pessoas para que elas permaneçam na videira. Para que elas estejam conectadas na videira. Para que elas estejam recebendo a vida da videira. Essa é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Obviamente que se nós pudermos fazer isso e fazer isso bem, influenciar milhares e milhares de pessoas, vamos nos debruçar para isso, para que possamos influenciar o maior número possível de pessoas e que o maior número possível de pessoas possam estar conectadas na videira. Mas, cara, os nossos olhos não estão nisso. Se as pessoas estão enchendo ou não. Os nossos olhos estão, e essa é a minha preocupação, e é uma das razões pelas quais eu estou pregando essa mensagem hoje, é que o quanto de você e eu estamos conectados na videira. O quanto de você e eu estamos de fato permanecendo na videira. Porque, cara, é muito fácil a gente desconectar. E a gente fica produzindo resultado, achando que o fato de eu ter resultado é o aval de que está tudo certo. De o fato de algumas coisas estarem acontecendo é o aval de que está tudo certo, e não é. Porque Jesus não está olhando para o resultado. Ainda que o resultado, Ele vai cuidar do resultado. Porque se você der fruto, Ele vai te podar e vai cuidar para que você dê mais fruto ainda. Ele se importa com o resultado. Não é que o resultado não importe, Ele se importa com o resultado, mas não é o nosso foco principal. Você está me entendendo? Nós não podemos fazer nada se nós não estivermos conectados com Ele. Não é uma opção. Ele diz que nós não podemos fazer nada se nós não permanecermos nele. Nós achamos que podemos. A gente acha. A gente acha que a gente consegue desenvolver um bocado de coisa. A gente acha que consegue desenvolver ministério, fazer um monte de coisa. A gente acha que consegue, sem Deus. Nós falamos ainda até, nós estávamos no intervalo ali com a galera dos voluntários, né, que servem nos 2 cultos. A gente estava conversando justamente disso, assim, né, que a gente cria às vezes umas plataformas e que funciona tão bem que se Deus vier, Ele atrapalha. Então é melhor dizer, cara, melhor nem vem. Se tu aparecer no culto, cara, não aparece, que a gente já fez o troço certinho, está bombando já. Nem vem, que tu vai atrapalhar pra caramba.
Porque a gente acha que consegue construir, cara, todo um negócio. E que acha que pelo fato de estar funcionando, de estar acontecendo, não, mano. Está acontecendo quando aqui dentro nós estamos conseguindo estar conectados com a videira. Tá, Anderson, mas e o verso 2, que diz que corta, aquele negócio lá que tu falou e pulou e deixou no ar. Olha só que interessante. Se esse verso de fato fosse cortar e descartar, se o verso 2, lembra que existe uma diferença entre o verso 2 e o verso 6. No verso 2, aquele que está em mim. No verso 6, aquele que não está em mim. Aquele que não permanece em mim. Aquele que não permanece em mim, Jesus afirma que ele vai arrancar e vai jogar para ser queimado. Provavelmente isso vai acontecer no final dos tempos, quando ele separar o joio do trigo. Provavelmente vai ser nessa separação. Mas o verso 2, ele não está falando dessa galera, ele está falando da galera que permanece, da galera que está em mim. E aí que eu falei para vocês na introdução da mensagem, de que o texto ali, em algumas Bíblias, já estão traduzindo ele como levanta, e não como corta. Porque no grego tem pelo menos 3 formas de traduzir esse texto. 2 elas relacionadas a levantar e cuidar. E a terceira de cortar. Mas mesmo o cortar é um cortar de cuidado, não um cortar de desprezo. E acompanha comigo nessa lógica que nós fizemos no verso 3, 4 e 5. Se eu não posso produzir fruto, se frutificação é resultado de eu permanecer em Jesus e Jesus permanecer em mim, e se eu permaneço nele e ele garante que se eu permanecer nele, ele permanecerá em mim, e quem está nele e ele em si, esse dá muito fruto. Então, se eu vejo o verso 15, verso 2, do capítulo 15, o verso 2, e digo, aquele que está em mim e não dá fruto, o problema, que não está dando fruto, teoricamente, passa a ser de Deus e não nosso. Porque eu não consigo fazer. Né? Então a ideia dele cortar, não é que ele está cortando para nos desprezar. Não seria nem correto isso. Mas se nós estamos permanecendo em Jesus, e nós não estamos vendo a frutificação que nós gostaríamos de ver, a Bíblia diz, nesse texto que diz que nos corta, na verdade, ele nos levanta para que nós possamos frutificar. Porque ele garante que se nós permanecermos nele, e ele permanecer em nós, nós daremos fruto. E se nós temos a nossa intenção, esse anseio de fato permanecer nele, eu quero estar contigo, Jesus, e por alguma razão eu não estou conseguindo ver frutos na minha vida, ele diz, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu vou te pegar pela mão e eu vou te ajudar. É mais ou menos assim. Eu não entendo muito de agronomia. Na verdade, eu estou mentindo. Eu não entendo nada de agronomia, eu sou um zero à esquerda, de plantação e qualquer coisa, nada. Nada mesmo. Mas, quando uma árvore está muito carregada de frutos, ela precisa ser podada porque acaba que prejudica a continuidade da frutificação, por isso que Jesus cuida. E nesse processo da árvore está muito cheia, aonde não pega sol, ali não tem fruto, porque não tem fotossíntese, não gera um bocado de... Eu não sou tão bocó assim. Não. A parte dessa, a gente lembra da escola, não lembra dessa escola? Porcaria das professoras, botava a gente a colar as folhas da árvore, ficava colando todo o processo assim, né? Fizeram esse tema de quando era criança, nossa, cara. Desculpa os prof aí que fazem essas coisas com as crianças, mas vocês também não gostavam, é ou não é? Vocês não gostavam e vocês botam as crianças a fazer esse troço aí. Eu sei disso aí. A gente aprende? A gente aprende. Eu acho que as pedagogas, elas só são pedagogas para se vingar. Cara, eu sofri muito, o que eu vou fazer? Vou fazer as crianças sofrer também. E aí virei professora, pedagoga e tal. Brincadeira. Cara, mas existe um processo ali que precisa do sol, para fazer toda uma troca, começar a ter a frutificação, dar a florzinha e vem o fruto. Cara, e às vezes, mano, por alguma razão, você como ramo se colocou num lugar. Você quer permanecer na videira, mas por alguma razão você não está exposto ao sol da justiça. Por alguma razão você se fechou. E o sol da justiça, a estrela da manhã, ela não está resplandecendo sobre você. Talvez você não está acreditando em você mesmo.
Jesus quer frutificar através de você, porque Ele garante que você vai dar fruto. E você está em Jesus. Mas você não está conseguindo frutificar. E Ele diz que Ele garante que dá fruto se você permanecer nele, Ele e você. E você não está conseguindo. E Ele diz, sabe, cara, por quê, mano? Porque você não está acreditando no seu ramo. Você está olhando para você mesmo e não está acreditando nisso. Sabe o que Ele faz? Ele te levanta e Ele te coloca no sol da justiça. E Ele diz, mano, vem para cá. Eu vou te pegar pela mão e eu vou te ajudar. Mano, o que é frutificação? Frutificação é ganhar alma para Jesus? Também, mas não é só isso. Frutificação, cara, é você ser frutífero, a sua fé não ser estéril. É você ser frutífero no seu casamento. É você ser frutífero na relação com seus filhos. É você ser frutífero na relação com o seu chefe, com seus colaboradores. É você ser frutífero na relação com as pessoas ao seu redor, aonde elas olham, as pessoas olham para você e diz, cara, ali existe uma pessoa que é frutífera. Emana dela algo que é diferente. E que diferente é esse? É um negócio que nasceu de você permanecer na videira. De você permanecer em Cristo. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. É isso que Jesus está nos desafiando. É disso que Jesus está nos convidando. Portanto, quando você acorda de manhã, o que você precisa se preocupar não é em quanto resultado você vai ter, mas o quanto você vai permanecer na videira. O quanto você vai estar conectado com o Cristo. Quando você vai dormir à noite, ao invés de você ficar avaliando só os resultados que você teve, você precisa se perguntar, o quanto eu permaneci na videira? O quanto eu estive conectado na videira? E talvez eu não consiga identificar tudo isso, talvez eu não consiga olhar para mim e conseguir mensurar isso. Na verdade, a Bíblia diz que do meu interior fluirão rios de água viva, e eu até hoje estou procurando esses rios, que eu nunca achei. Na verdade, eu até acho que secaram faz tempo, que eu não consigo encontrar nada que venha de dentro de mim, eu não estou conseguindo ver isso. Eu amo Jesus, eu quero estar conectado com Jesus, eu quero viver perto de Jesus, mas, cara, eu não consigo ver essa vida de frutificação. Cara, é uma promessa de Jesus, que Ele diz, fica tranquilo, eu vou vir com você, eu vou pegar você, eu vou levantar você. Eu vou expor você ao sol, para que você pegue o sol da justiça. Eu vou cuidar de você, porque eu tenho uma aliança contigo. Se você permanecer em mim, eu te garanto que eu permaneço em você. E se você permanecer em mim, e eu estiver em você, você não só dará fruto, você dará muito fruto. Nós seremos pessoas que têm uma fé frutífera, uma fé que transborda, uma fé que é viva, que não é morta, e que ela tem obras, não as obras pelas obras. Não é o resultado pelo resultado, mas é um resultado que eu olhando o resultado eu digo, cara, esses malucos aí não tem outra coisa. Como disseram aos discípulos quando entraram no portão, olharam aquele cego, um coxo sentado, e eles pediram, eles, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levantou e saiu caminhando, e foi aquela confusão toda. E aí eles chamaram os discípulos e disseram, cara, como é que vocês fizeram um troço desse? E começaram a questionar, até que um dos grandes pais, né, daquele movimento judaico, ele chega e diz, olha só, não tem outra explicação, são homens iletrados e incultos, são bocó. Não tem outra explicação para dar para pessoas desse tipo, com esse nível de instrução. Não sabe ler, não sabe escrever. São pessoas simples. Mas para eles estarem fazendo o que eles estão fazendo, só tem uma explicação. E esse é o texto. Eles só podem ter estado com Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós. Não que nós venhamos a ser bocó. Mas para que a glória do Senhor, que emana de nós, seja tão grande, que não importa o quanto de nível cultural você tenha, de quanta escolaridade você tenha, de quanta experiência de vida você tenha, que tudo aquilo que você tem, do mais top que você possa ter, ainda é limitado comparado com aquilo que emana de você, através de você ter estado com Jesus. Acordamos de manhã para permanecer nele. Acordamos de manhã com um alvo na vida. Eu quero permanecer nele. Amém? Vamos ficar de pé?
Aleluia. A galera vai iniciar uma canção e nós vamos ter um tempo para adorarmos juntos. E eu gostaria de abrir esse espaço aqui na frente para quem quiser, obviamente. A gente é muito tranquilo com isso, mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós queremos orar contigo. Nós queremos nos colocar junto com você. Essa é a hora de vivermos família e de um interceder pelo outro e nós orarmos e dizer: Pai, nós estamos juntos. Nós temos uma galera aqui da liderança que vai nos ajudar nisso, de estarmos orando por você. Mas o que eu sinto do Senhor, obviamente que pega a todos nós essa mensagem, porque todos nós sempre estamos um pouquinho aquém de permanecer nele. Todos nós. Precisamos caminhar em permanecer mais nele, em estar mais conectado com ele. E de repente nos pegamos trabalhando na força do braço, e aí estamos cansados, como a outra pregação, não quero repetir, mas do fardo, do jugo. Escolhemos fazer jugo com outra pessoa, com outra circunstância, e não com Cristo. Isso nos cansa. Talvez você está nessa situação. O que nós precisamos é conectar com Ele e dizer: Senhor, eu preciso estar conectado contigo, eu quero caminhar contigo nessa jornada, eu quero estar perto de Ti nessa jornada. Tem coisas que às vezes, e me permita falar isso, tem coisas que às vezes nós estamos vivendo e nós estamos colocando uma força incrível para manter isso vivo. Só que é algo que já deveria de ter morrido. Nós já deveríamos de ter abandonado. Nós já deveríamos de ter dito: tá bom, deu. Mas nós tentamos e nos esforçamos e estamos trabalhando para manter aquilo vivo, porque, cara, funcionou assim a vida inteira, sempre foi assim. Cara, só que hoje não está mais, está sugando a sua energia, está drenando de você. E você está lá porque você não está frutificando, você está produzindo, você está fazendo as coisas na força do seu braço. Se você tivesse parado e conectado com Jesus e perguntado para Jesus: Jesus, o que a gente faz aqui? Provavelmente você já deveria ter ouvido ele dizer assim: é hora de seguir adiante. Eu tenho isso para você, eu tenho esse projeto para você, eu tenho esse sonho para você. E a gente está batendo no outro canto, cara, insistindo com outra coisa lá, porque a gente está fazendo na força do braço, querendo resultado. Anderson, mas as pessoas lá no mundo, elas têm muito resultado. Tu está dizendo que Jesus afirma que ninguém pode fazer nada sem esteja conectado com Ele. Como é que as pessoas lá estão tendo resultado? Porque afinal, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Como é que eles estão tendo resultado? Eles estão tendo produtividade. Eles estão tendo produtividade. Produtividade você consegue na força do seu braço. Frutificação. Frutificação você só consegue num lugar: é permanecendo nele, é vivendo de intimidade com Ele, é vendo Jesus emanar de você e tocar pessoas e ministrar pessoas, e coisas acontecem que você nem imagina como. Resultados vêm de formas proporcionais que fica assim: cara, não faz sentido isso, porque é frutificação, não é produtividade, é frutificação, é o resultado que vem da mão do Senhor. Amém? Nós queremos orar juntos. A galera vai estar ministrando uma canção, e se você quiser, você pode sair do seu lugar, nós vamos dar um tempinho e as pessoas podem se posicionar onde quiserem, e depois nós vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas.
quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. E o meu anseio é permanecer em teu amor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite por cada um dos teus filhos, Senhor, esses que aqui estão, aqueles que estão aqui na nave, aqueles que nos acompanham de casa. E papai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito alcance a vida de cada um deles. E Senhor, que nós possamos de fato permanecer em ti. Senhor, a tua palavra é clara: sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós não queremos ficar fazendo coisas por nós mesmos. Nós não queremos, Senhor, ficar criando ideias, produzindo coisas, Senhor, se tu não estar conosco. Assim como Moisés diz, nós não nos moveremos daqui, Senhor, se tu não for conosco. Nós queremos estar contigo, permanecer em ti, estar em ti, papai. Nós queremos sim ver uma fé frutífera. Nós queremos ver, Senhor, emanar de nós vida, emanar de nós rios de água viva, que, Senhor, matam a sede de pessoas ao nosso redor. Senhor, que a nossa vida seja uma vida onde as pessoas possam de fato se deleitar por encontrar em nós as fontes de vida eterna. Que nós possamos transbordar Cristo na vida dos demais. Que nós possamos nos debruçar e nos derramar sobre o outro, e este outro, Senhor, ser restaurado por ti. Senhor, que a nossa vida transborde para o nosso casamento, a relação dos nossos filhos, Senhor, com os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos chefes, enfim, nas relações, Senhor, das sociais que nós temos. Que transborde, papai, eu te peço em nome de Jesus. Restaura, Senhor, essa comunhão. Aquele papai que talvez esteja distante e que não se sinta conectado contigo, eu te peço, abraça-o nessa noite. Papai, no nome de Jesus, abraça-o nessa noite e restaura a conexão. Restaura a conexão, papai, em nome de Jesus. Que ele se sinta em ti, permanecendo em ti. Papai, nós abençoamos a tua igreja. Nós abençoamos a tua igreja, Senhor, em nome